Olá pessoal, hoje na nossa aula de número 13 nós trabalharemos o tema biossíntese de ácidos graxos e triacilgliceróis. Bem, primeiramente o que nós temos que ter em mente é que a biossíntese de ácidos graxos, com um processo anabólico de biossíntese, ela ocorrerá em uma situação de pós-alimentação, uma situação que traduz uma abundância de moléculas precursoras. Elas serão tanto carboidratos como lipídios, como também aminoácidos que originarão acetil-CoA, bem como será uma situação onde a célula terá uma abundância de energia na forma de ATP, porque é um processo biosintético. E a molécula precursora desse processo de biossíntese será o acetil-CoA. Por conta do acetil-CoA, né, ele ser a unidade, né, originadora, né, desses ácidos graxos. Nós temos que ter em mente também que o acetil-CoA pode ser formado na célula de diversas formas. Então, a forma principal que ele será formado será a partir do metabolismo de açúcares, do catabolismo de açúcares, os carboidratos, que originarão piruvato, né? Então, o processo da via glicolítica, glicose gera piruvato. Esse piruvato irá originar o acetil-CoA no processo de descarboxilação oxidativa. Também nós temos o catabolismo de aminoácidos cetogênicos, né, que também originarão acetil-CoA. Além, né, do próprio processo de beta-oxidação dos ácidos graxos, que também irá gerar acetil-CoA. Então, quando nós tivermos na célula uma abundância de acetil-CoA derivada dessas três fontes de energia, adicionado de uma situação onde a célula possui bastante ATP, né, nós teremos as condições favoráveis para o processo de biossíntese de lipídios, em especial inicialmente dos ácidos graxos, depois lipídios mais complexos. A biossíntese de lipídios ela se inicia, né, no citosol e, eventualmente, dependendo do tipo de lipídio, terminará no retículo plasmático liso. Tá, ok? Me refiro à questão da biossíntese dos ácidos graxos. Ácidos graxos com cadeia carbônica até 16 carbonos, o local dessa síntese será o citosol. Tá, ok? Então veremos isso na aula de hoje. Bem, então estão representando o citosol e a matriz mitocondrial. Então, situação onde o indivíduo ele possui uma dieta rica em carboidratos, então a glicose, seu caminho natural, será catabolizada na respiração celular, gerando piruvato, e esse piruvato, né, passará para a matriz mitocondrial, onde ele sofrerá ações da respiração celular. Ele será descarboxilado, oxidado, gerará o acetil-CoA, e aí depois entra no ciclo de Krebs. A primeira reação do ciclo de Krebs, como nós já vimos, é a condensação do acetil-CoA gerada a partir do piruvato, como a molécula de oxalacetato que já está presente ali na mitocôndria. Essa reação de condensação irá gerar uma molécula de 6 carbonos chamada citrato. Ok? Então, por isso que o nome é ciclo do citrato ou ciclo do ácido cítrico. Por quê? Porque o citrato será formado nessa primeira reação. Se o indivíduo tiver necessidade de gerar energia, o citrato continuará sendo oxidado nas reações do ciclo de Krebs para gerar o NADH, FADH2 e ATP a nível de citrato. Bem, agora, quando o indivíduo ele não possui uma necessidade de produzir mais ATP, ou seja, quando ele possui uma dieta rica em carboidratos, rica em nutrientes, e ATP suficiente é gerado, ele não precisa mais ativar o catabolismo para gerar mais energia, o que vai acontecer com esse excedente de acetil-CoA? Essa que é a pergunta. Então, em uma situação onde ele não precisa mais produzir energia, o que vai acontecer com esse acetil-CoA? Resposta: ele será canalizado para reações de biossíntese, em especial biossíntese de lipídios. Como ele será canalizado? Então, nós temos aqui uma situação onde o acetil-CoA está em excesso e ele não precisa ser catabolizado para gerar ATP. Então, o que a célula vai fazer? Empregará esse acetil-CoA para a biossíntese de lipídios, também de alguns aminoácidos, mas aqui no contexto biossíntese de ácidos graxos. Como acontece? Então, esse acetil-CoA vai realizar a primeira reação, ele é condensado com oxalacetato formando citrato, e esse citrato, ao invés de continuar o ramo oxidativo do ciclo de Krebs, ele se acumulará aqui na mitocôndria e será transportado
via um transportador específico, ou seja, ele passará para o citosol. No citosol, o citrato ele poderá sofrer uma outra reação, uma reação que na verdade será o inverso da reação que formou na mitocôndria. No citosol, mediante o gasto de 1 ATP, ele sofrerá uma reação de decomposição em acetil-CoA e oxalacetato, o gasto de 1 ATP, ok? Então essa reação, inclusive, ela gasta um ATP e ela requer também o investimento de uma coenzima A, tá? Formando então a partir do citrato que veio lá da mitocôndria, para estar no citosol, formando aqui o oxalacetato e o acetil-CoA. Esse acetil-CoA, em específico, ele será o precursor para a biossíntese de ácidos graxos, em especial ácidos graxos até 16 carbonos, né, o palmitato. Então, assim como a beta-oxidação ela gera o acetil-CoA como resultado dos ciclos da beta-oxidação, nós temos que ter em mente que também a biossíntese dos graxos ela ocorrerá em ciclos, né, e a molécula precursora para esse ciclo será o acetil-CoA. Ok? Bem, o oxalacetato gerado, eventualmente, ele poderá, né, ele será convertido em malato, depois será convertido em piruvato, e eventualmente pode retornar caso haja necessidade, né, caso seja necessário na célula produzir mais energia, ele poderá eventualmente retornar para a matriz mitocondrial na forma de piruvato. Tá? Mas vamos nos ater a esse trecho de acetil-CoA até palmitato, que corresponde ao processo de biossíntese de ácidos graxos. Então, a biossíntese de ácidos graxos ela se inicia com o acetil-CoA lá no citosol. Então, o acetil-CoA ele passa da mitocondrial para o citosol através da molécula de citrato. É decomposta no citosol, gerando oxalacetato, que eventualmente retorna para a mitocôndria, e gerando também acetil-CoA, que será, né, o precursor na biossíntese de ácidos graxos aqui no citosol. Tá ok? Então, a biossíntese de ácidos graxos ela vai ocorrer primeiramente no citosol, até palmitato, e eventualmente ácidos graxos maiores, mais complexos, um C18, por exemplo, ou um ácido araquidônico, essa biossíntese de ácidos graxos mais complexos e transgliceróis, ela será concluída, né, no retículo plasmático liso, ok? Então falaremos então desse primeiro pedaço aqui, a conversão desse acetil-CoA até palmitato. Bem, uma primeira etapa muito importante para esse processo de biossíntese de ácidos graxos é que o acetil-CoA será, sim, de fato, a molécula, digamos assim, a molécula precursora, o monômero, não o monômero, mas a unidade a partir do qual será sintetizado esses ácidos graxos. No entanto, esse acetil-CoA precisa ser ativado, né? E essa ativação ela vai se dar através de uma reação que requer o investimento de um bicarbonato e um ATP. Uma reação que requer a biotina, a vitamina B7 como coenzima, e é realizada pela acetil-CoA carboxilase. Então, nessa reação, o acetil-CoA, que tem 2 carbonos, será convertido em uma molécula de 3 carbonos, chamada malonil-CoA. Malonil-CoA, ok? Diferença estruturalmente falando do malonil para o acetil-CoA, que ele possui 3 carbonos, devido à adição aqui de um dióxido de carbono, de um CO2, na forma de bicarbonato. Uma reação que obviamente gasta ATP, reação de biossíntese, né, gasta energia, gasta ATP e requer a biotina como coenzima necessária, biotina B7, justificando assim, né, a importância dessa vitamina na dieta, tá, ok? Para a biossíntese, né, de ácidos graxos. Então, a etapa inicial, né, obrigatória é a do acetil-CoA a malonil-CoA. Nós temos que a forma desse acetil-CoA entrar e compor, né, doar os carbonos para a construção de uma nova cadeia de ácidos graxos, essa entrada será feita através de malonil-CoA, ok? Nós vamos ver daqui a pouco nos ciclos. Bem, só abrindo parênteses aqui falando um pouco da biotina, então a biotina, sem biotina essa reação não vai acontecer, a biotina é a vitamina B7, né? E por conta disso é uma vitamina muito importante para o nosso organismo, né? Para a produção de acetilgliceróis, né, no tecido adiposo.
Então, nós temos aqui algumas fontes importantes dessa vitamina B7, né, como, por exemplo, fígado, frango, ovo cozido, queijo, abacate e outros vegetais, que possuem quantidades muito importantes, né, de vitamina B7 que deve ser suplementada na nossa dieta. Ok? Então, a proporção é a quantidade aqui da vitamina presente, né, nessa quantidade de porção de cada alimento, né? Sem essa vitamina, essa reação inicial do processo de biossíntese de lipídios ela não acontece. Então essa reação é uma reação obrigatória, é uma etapa essencial para a biossíntese de lipídios. Ok? Então, ocorrendo primeiramente a ativação do acetil-CoA amalonil-CoA, nós teremos então o início dos ciclos, né, do processo de biossíntese. Então, assim como a beta-oxidação, o processo de biossíntese de lipídios ele também ocorre em ciclos. Então, se você está lembrado da beta-oxidação, é um processo de oxidação de ácidos graxos que ocorre na mitocôndria, né, que ele ocorre em ciclos, onde cada ciclo, né, ocorre a saída de um acetil-CoA, um NADH e um FADH2. Tá ok? O processo de biossíntese também ocorre em ciclos. No entanto, esse ciclo ele possui 6 etapas ao invés de 4. Na verdade, dessas 6 etapas, 4 delas são praticamente reversões daquelas etapas da beta-oxidação. Você verá, você vai entender esse processo na aula de hoje. Então, dessas 6 etapas, basicamente 4 delas são reversões daquelas etapas do processo de beta-oxidação. Então, na beta-oxidação, nós tínhamos um processo de redução, né, de desidratação, redução e uma tiólise, por exemplo, né? Aqui, no caso, nós teremos essas reações ocorrendo em sentido contrário, tá? Porque é um processo de biossíntese. No entanto, nós temos duas reações adicionais, que é uma reação de adição do malonil-CoA, certo? E uma reação de translocação. Nós vamos ver cada uma dessas reações nos slides. E um ponto importante também é que essa síntese desses ácidos graxos ela requer uma enzima muito importante, na verdade é um complexo enzimático, chamado ácido graxo sintase. Ok? Ácido graxo sintase é um processo multienzimático, um complexo multienzimático, né, que justamente irá promover, né, a catálise dessas 6 etapas, de forma quase que simultânea. Ok? Então vamos ver então cada dessas etapas nos próximos slides. Bem, então como eu disse a vocês, a biossíntese de ácidos graxos, né, conforme esse mecanismo, ele requer, é essencial a participação desse complexo enzimático chamado ácido graxo sintase. Tá ok? Então, ácido graxo sintase é um complexo multienzimático que possui 7 atividades enzimáticas, ou seja, são 7 enzimas que trabalharão em conjunto promovendo a catálise daquelas reações que vocês que nós vamos estudar daqui por diante, né? E passando aqui no slide, mostrando aqui a enzima, então a ácido graxo sintase ela é formada, né, por uma proteína carreadora, né? Nós vamos ver a importância dessa proteína carreadora, em especial será o braço, né, que receberá o malonil-CoA. Nós temos também uma subunidade enzimática chamada beta-cetoacil sintase, que também é muito importante no processo de crescimento da cadeia do ácido graxo. Nós temos também uma enzima chamada acetil-CoA ACP transacetilase, certo? Nós vamos ver a participação dela também na aula de hoje. Nós temos uma outra enzima chamada tioesterase. Nós temos uma outra enzima chamada enoil-ACP redutase, muito importante na conversão, na redução, né, da carbonila, da hidroxila, né, na formação, no alongamento da cadeia do ácido graxo. Uma outra enzima também muito importante chamada beta-hidroxiacil-ACP desidratase, ok? Veremos também a participação dela. Uma enzima chamada enzima beta-cetoacil-ACP redutase. Também nós temos a malonil-CoA ACP transferase. Veremos a participação de cada uma delas nos próximos slides e como que será a dinâmica de crescimento dessa cadeia de ácido graxo. Lembrando que esse complexo enzimático da ácido graxo sintase ele está localizado no citosol, ok? Ele catalisará o crescimento de um ácido graxo até 16 carbonos. Isso tudo vai ocorrer no citosol.
Bem, então a primeira reação importante que essa enzima fará, na verdade, o primeiro evento que vai ocorrer será a adição de um acetil-CoA sítio AT, né, a acetil-CoA ACP transacetilase, né, que faz parte desse complexo, né, ele terá essa atividade acetil-CoA ACP transacetilase, né, todo o ciclo ele vai se iniciar, né, com essa acetil-CoA ACP transacetilase. Que nos demais ciclos nós veremos que ele será um acil-CoA ACP transacetilase, você vai entender daqui a pouco por quê, tá ok? Então nós teremos inicialmente, né, a adição de um grupo acetil, vindo do acetil-CoA, a esse sítio acetil-CoA ACP transacetilase. Tá ok? O que vai acontecer aqui nessa primeira etapa, né, nessa etapa inicial do processo? É a transferência de um grupo acetil, né, da acetil-CoA para né, o sítio CoA transacetilase. Tá ok? Então, o que vai acontecer? Passando para a segunda reação, então, na primeira reação, ocorreu a adição do acetil ao grupo AT, né, como mostramos aqui. Na segunda reação, nós teremos a malonil-CoA ACP transferase, essa subunidade MT aqui em azul, que ela vai fazer exatamente a transferência do grupo malonil para o grupo SH da pantoteína ACP. Então, essas duas primeiras reações, pessoal, elas são etapas de ativação. Basicamente, né, a enzima subunidade AT vai catalisar a acetil para essa subunidade CS, né, beta-cetoacil, né, enquanto que a subunidade MT, que é a malonil-CoA transferase, vai transferir um malonil-CoA, né, lembrando que ele foi naquela etapa de ativação, para o grupo da pantoteína, tá, ok? Que é justamente esse traço receptor aqui da proteína ACP. Essas duas primeiras reações são reações de preparação para o processo de biossíntese. Elas contam no ciclo em si, mas elas prepararão, né, o processo de construção do ácido graxo. Tá ok? Essas duas primeiras reações. Então, a primeira reação, como voltando para você não se perder, a enzima AT, que é a acetil-CoA ACP transacetilase, vai transferir um acetil-CoA, né, do acetil-CoA para a subunidade CS. Tá ok? Enquanto que a segunda enzima, a malonil-CoA ACP transferase, né, que é essa subunidade, vai catalisar a adição de um malonil, um grupo malonil, para o braço receptor aqui de pantoteína. Bem, então nós temos aqui na terceira etapa, né, que é a seguinte situação. Então nós teremos aqui o acetil-CoA ligado aqui à subunidade CS, enquanto que o grupo malonil está ligado aqui ao braço receptor da pantoteína. Então, quem catalisou essa reação, né, foi a malonil-CoA transferase. Bem, aqui nessa terceira reação, a partir da terceira reação, nós teremos o ciclo em si de adição de crescimento da cadeia do ácido graxo. Tá ok? Então, a partir dessa reação, nós teremos o crescimento da cadeia do ácido graxo. Então, uma condensação, né, uma redução, uma desidratação e depois uma outra redução e assim a adição de 2 carbonos a mais no ácido graxo. Então, como isso vai acontecer? Então, agora se inicia o ciclo. Então, as próximas 4 reações, contando com essa, né, serão reações já do ciclo que se repetirão repetirão nesse caso para de um grupo acetil na cadeia. Esse grupo acetil ele vai sempre entrar na forma de malonil-CoA, tá, pessoal? Então é esse grupo acetil, a malonil-CoA, que será a fonte de carbonos, fonte de grupos acetil, né, que permitirá a cadeia. Então o que vai acontecer aqui, pessoal? Então essa enzima aqui, ó, a beta-cetoacil ACP sintase, que é essa subunidade CS aqui, ó, ela vai transferir, né, o grupo acetil, né, que está ligado aqui a ela, para o grupo malonil, ligado aqui à pantoteína. A pantoteína é esse braço receptor aqui, ó, com a saída de um CO2 do grupo malonil. Então esse CO2 aqui ele vai sair. Lembra que ele foi adicionado lá na ativação de acetil malonil, ele foi adicionado? Na verdade, essa adição é apenas para poder ativar o acetil-CoA na forma de malonil. Mas já na primeira reação, né, do ciclo, né, que é a etapa de condensação,
lembrando que eu falei a primeira, mas as duas primeiras, na verdade, eram para preparar aqui a sintase, né, adicionar aqui o acetil, adicionar o malonil. Agora em si vai se iniciar o processo de crescimento da cadeia. Então o que vai acontecer? Esse grupo aqui malonil, ele vai perder um CO2, certo? E esse carbono aqui, ó, ele será ligado a esse carbono aqui, promovendo o que? O crescimento da cadeia, né? E aí nós vamos ter o que? Né? Na verdade, o carbono da carbonila, esse carbono vai se ligar ao carbono da carbonila. Então nós vamos ter o que? O crescimento da cadeia carbônica. Então, aquele grupo acetil que está ligado ao braço receptor da subunidade CS será adicionado aqui o carbono alfa dessa malonil. Lembrando que saiu um CO2, então saiu um CO2 aqui, certo? E esse carbono da carbonila foi ligado aqui, esse carbono alfa, gerando aqui no braço receptor já uma cadeia com 4 carbonos, né, que é um butiril, beta-cetobutiril, porque o carbono beta possui, né, um grupo cetona, tá ok? E esse beta-cetobutiril, que já possui já 4 carbonos, ele está ligado ao receptor aqui da pantoteína. O crescimento da cadeia se dará no braço receptor da pantoteína, tá ok? Enquanto o braço receptor do grupo CS doará os grupos acetil. Bem, o que vai acontecer então, pessoal? Se você lembrar do processo de beta-oxidação, a lógica do processo agora é a seguinte: esse grupo carbonila será convertido em um grupo CH+, e assim nós teremos um butiril. As próximas reações constituem na redução dessa carbonila, na hidroxila, depois uma desidratação, depois uma hidrogenação, uma oxidação, perdão, uma redução, melhor dizendo, dessa dupla, gerando assim um butiril. Mas a gente vai ver daqui a pouco, não se preocupe. Então, olha só, então, chamado beta-cetobutiril ACP, né? Aqui esse grupo aqui, o carbono beta, um grupo cetona, essa enzima CR, né, que é a beta-ceto-ACP redutase, o próprio nome já diz que ela vai fazer, ela irá reduzir a carbonila, né, às custas do investimento de um NADPH. Então, lembra que eu falei com vocês, esse NADPH ele é gerado por via metabólica na via das pentoses fosfato. Então, lembra que nós falamos que a via das pentoses fosfato, nós estudamos atrás, crítica, ela vai gerar o NADPH, que irá como poder redutor em processos de biossíntese, e também vai gerar, né, a ribose 5-fosfato, que é a precursora de nucleotídeos. Bem, o NADPH, uma das funções dele é exatamente nesse processo. Ele vai atuar como redutor na biossíntese de ácidos graxos. E aí o NADPH será a fonte de elétrons necessária para reduzir, né, essa carbonila a hidroxila, certo? E depois teremos mais uma outra redução. E para promover essa reação será a enzima CR, também chamada de beta-ceto-ACP redutase, tá ok? Várias enzimas em um complexo enzimático chamado graxo sintase. Ok? Então ocorre a redução dessa carbonila, ela será reduzida a hidroxila, como vimos aqui, houve redução à hidroxila, e aí depois dessa redução nós teremos então a quinta reação, né, que será representada pela beta-hidroxiacil ACP desidratase. Tá? Então, como já ocorreu aqui a redução daquela carbonila na etapa 4, aqui na etapa 5, aquela carbonila foi convertida em uma hidroxila, então essa hidroxila agora, na etapa número 5, ela será eliminada na forma de água. Então vai ser aqui, né, a hidroxila na forma de água, justamente com o hidrogênio aqui do carbono alfa, gerando uma ligação dupla aqui entre o carbono alfa e o carbono beta, certo? Essa reação será catalisada pela beta-hidroxiacil ACP desidratase, justamente essa subunidade aqui, ó, na proteína ácido graxo sintase. Na verdade é um complexo enzimático, como disse a vocês. Então a beta-hidroxiacil ACP desidratase catalisar a reação de desidratação entre, né, o carbono alfa e o carbono beta que contém hidroxila. Então vai ser
Saindo uma água, será gerada então uma ligação dupla entre o carbono alfa e o carbono beta, ok? Formando essa dupla ligação. Bem, então na próxima reação, né, uma vez que foi formada a dupla ligação, certo? Ligação essa formada pelo processo de desidratação, como ocorreu aqui na etapa número 5, né, catalisado pela beta-hidroxiacil-ACP desidratase. Então, formou-se uma dupla ligação entre os carbonos beta e os carbonos alfa. Na sexta reação, essa ligação dupla entre o carbono alfa e o carbono beta, ela será novamente, né, quebrada, desfeita, digamos assim, pela adição de um par de elétrons, né, por um processo de redução, aonde o NADPH, um segundo NADPH, dessa vez, doará um par de elétrons para essa ligação aqui, desfazendo essa ligação dupla em uma ligação simples, né? Esse processo de redução, como disse a vocês, será catalisado pela neo-CoA redutase, essa subunidade ER aqui do complexo da ácido graxo sintase, e o NADPH atuará como doador desse par de elétrons, processo de redução. Lembrando que esse NADPH ele é formado exatamente na via da desmitose fosfato, como nós vimos, né, lá nas vias catabólicas. Tá ok? Então, formando então, né, convertendo esse CH em CH2 e esse CH também em um CH2, e essa ligação dupla em uma ligação simples. Tá ok? Bem, então, como produto daquela sexta reação, né, esse grupo trans-delta-2-butenoil, que na verdade né, já é um grupo com 4 carbonos, porém com uma saturação entre os carbonos alfa e os carbonos beta, essa ligação dupla será desfeita sem saturação e convertida em uma ligação simples, gerando assim um grupo butiril, né, ligado aqui ao braço aceptor da proteína da subunidade ACP, que é o braço da pantoteína, né, gerando assim, né, esse butiril ACP, que já possui então, olha só, 4 carbonos aqui, todos eles ligados por ligações simples. Né, então nós já temos já a cadeia, né, de ácido graxo já crescendo, né? Aí você pode, já pode vislumbrar, inclusive, que a cada ciclo, então, a cadeia ela crescerá, né, de 2 átomos de carbono. Tá ok? Na sétima reação, né, que ela vai encerrar o ciclo, né, e vai preparar esse ciclo para o início do próximo, vai preparar, na verdade, esse complexo para o início do próximo ciclo, ocorrerá a transferência desse grupo butiril para, né, esse braço aqui do braço receptor da unidade CS. Então, esse processo será catalisado pela acil-CoA ACP transacetilase, que vai fazer exatamente, que é esse braço aqui, AT, que é essa subunidade AT, que é a acil-CoA ACP transacetilase, ela vai transferir esse grupo butiril para o braço receptor aqui do CS. Gerando exatamente isso daqui, ó. Então o grupo butiril foi para o braço receptor do grupo CS, ok? E, olha só, o braço de pantoteína, ligado aqui à subunidade ACP, está agora vazio e pronto para receber novamente qual molécula? Mais uma malonil-CoA, ok? Então o malonil-CoA será a molécula de entrada, né, no processo de biossíntese dos ácidos graxos, até 16 carbonos. Tá? Então, por isso que é muito importante aquela primeira reação que eu mostrei a vocês, de conversão do acetil-CoA em malonil-CoA, uma reação que envolve uma carboxilação, envolve também um gasto de um ATP. Aquela reação que depende da biotina, né? como uma coenzima naquele processo. Então, o malonil-CoA sempre será a molécula de entrada no processo de biossíntese. Ok? Processo de biossíntese de ácidos graxos. E esse ciclo que eu mostrei para vocês, ele irá ocorrer, né, várias vezes até que o ácido graxo ele tenha aí 16 carbonos. Tá ok? E assim ele vai ocorrer de forma cíclica. Bem, então, como mostrei a vocês, no primeiro ciclo nós teremos o crescimento da cadeia de 2 carbonos para 4, no segundo de 4 para 6, lembrando que ela cresce de 2 em 2 carbonos, porém quem doa esses 2 carbonos é o malonil, certo? Naquela primeira reação ele já vai perder já um CO2, então ficaram apenas os 2 carbonos ali. Ele vai doar um acetil, certo?
E a cada ciclo, na molécula, ela vai crescendo de 2 carbonos. Esses 2 carbonos são os carbonos do grupo acetil, derivado do grupo malonil, que tem 3 carbonos. Né? Ele vai perder um CO2 a cada ciclo, então ficarão apenas 2 carbonos ali na forma de acetil, que será reduzido, né? E assim a cadeia crescerá de 2 carbonos. De forma que no ciclo 7, né, nós temos aí o ácido graxo já com 16 carbonos. Aí você para e pensa, mas professor, por que são 7 ciclos? Né? Não teria que ser 14 carbonos? Lembra que o início do processo de biossíntese, ele também tem o que? A adição de um acetil-CoA. Né? Se nós voltarmos lá no início do processo de biossíntese, voltando aqui, ó, então lá no começo, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o que? Também o acetil-CoA entrando aqui nesse braço aceptor da subunidade CS, certo? Então, nós tivemos também a participação do acetil-CoA lá no começo, certo? Então, um grupo acetil foi doado pelo acetil-CoA, enquanto que os outros 7 grupos acetil foram doados por quem? Pelo malonil-CoA, ok? Então, por isso que não são, por isso que são 7 ciclos ao invés de 8, tá ok? Porque já no primeiro ciclo, nós temos a adição dos 2 primeiros carbonos na forma de acetil, vindos do acetil-CoA, e os outros 2 carbonos, né, no primeiro ciclo são adicionados pelo malonil-CoA. E a cada ciclo, a cadeia vai crescendo de 2 carbonos, e esses 2 carbonos são derivados aqui do malonil-CoA. Lembrando que o malonil tem 3 carbonos, já na primeira reação, né, que é a reação 3 de condensação, esse malonil será convertido em acetil, né, e sairá essa carboxila na forma de um CO2. Ok? Então, voltando aqui o ciclo, aqui, então, né, vai ocorrer, então, os ciclos eles se repetem, então, mais uma vez, o malonil ele é adicionado ao braço aceptor de prototeína, certo? Depois ele é condensado com o grupo acetil com a liberação, a perda de um CO2, certo? Gera-se, né, a cadeia já estendida no braço aceptor, sempre, certo? Essa cadeia estendida, que já tem 4 carbonos, ela vai sofrer a redução do grupo carbonila, que será reduzida em hidroxila. Depois ocorrerá uma desidratação, gerando uma dupla ligação entre o carbono alfa e o carbono beta. Gerou a dupla ligação, mais um NADPH será investido. Lembrando que o primeiro deles foi investido para reduzir a carbonila à hidroxila, certo? Então nós temos investimento de 2 NADPHs. O primeiro deles para reduzir carbonila e hidroxila. E depois que essa hidroxila depois que a hidroxila sai e gera uma insaturação, uma ligação dupla entre os carbonos alfa e os carbonos beta, certo? Gerou dupla ligação, um segundo NADPH será investido para reduzir essa ligação dupla em uma ligação simples, certo? Então ocorrerá uma outra redução, um segundo NADPH é investido, ocorrerá então a formação de uma ligação saturada, uma ligação simples entre os carbonos alfa e os carbonos beta. Ok? E assim nós teremos um segundo ciclo, né, após a ação da acetil-CoA transacetilase, né, que vai transferir esse grupo butiril para o braço aceptor da subunidade CS, de beta-cetoacil-ACP sintase. Tá ok? E assim o braço de pantoteína estará disponível para receber um outro malonil-CoA e assim se inicia mais um ciclo. Tá ok? Até a cadeia crescer a um número de 16 carbonos. Tá? Então, por isso nós temos aqui 7 ciclos apenas e não 8. Tá? Porque no primeiro ciclo nós já temos 4 carbonos, né? 2 do acetil-CoA e os outros 2 que virão do malonil-CoA. Então aqui nós temos uma visão geral mais ou menos de como o processo acontece. Então inicialmente nós temos o acetil-CoA aderido aqui ao braço aceptor da subunidade CS, tá ok? Enquanto que o braço aceptor de pantoteína vai receber o malonil-CoA. O malonil-CoA possui 3 carbonos. No entanto, o terceiro carbono, que está aqui na forma de uma carboxila, vai sair, né, em uma reação de descarboxilação. Ele será um grupo abandonador, restando aqui apenas 2 carbonos, né, que formarão um grupo acetil. Ocorrerá a condensação, então, desse grupo acetil do braço CS para o braço aceptor de pantoteína, e assim a cadeia irá crescendo, certo? Depois ocorrerá a translocação,
Mais uma vez, o braço de pantoteína será disponível para receber um outro malonil que foi gerado lá naquela ativação inicial, e assim nós temos os ciclos ocorrendo, e a cada ciclo nós temos a cadeia crescendo em um grupo acetil, ou seja, crescendo a cada 2 carbonos. Né? Isso ocorrerá até que no braço receptor nós tenhamos um grupo palmitato, né? um ácido graxo contendo 16 carbonos. Bem, interessante como que esse palmitato ele será liberado. Então, existe uma enzima chamada tioesterase, que é uma das enzimas que fazem parte, inclusive, né, do complexo, né, que forma ácido graxo sintase. Ela catalisará a liberação desse ácido graxo na forma de palmitato, ok? Então, o que vai acontecer? Como vai ocorrer essa liberação? Então, o ácido graxo ele vai sempre crescer no braço receptor da sua unidade CS. Ele vai sempre crescer nesse braço receptor, enquanto que o braço receptor da pantoteína, né, ligado aqui à sua unidade CP, será o braço que receberá as unidades de malonil-CoA, ok? Então, o crescimento sempre se dará no braço receptor da sua unidade CS. Depois que o ácido graxo chegar até 16 carbonos, né, essa subunidade TE, tem uma atividade de tioesterase, promoverá o que? A hidrólise desse ácido graxo de 16 carbonos, que já estará na forma de palmitato, e ele sairá, né, já como ácido graxo. Ok? Ocorrerá a hidrólise daquela ligação, né, acil, né? Aqui ocorrerá a hidrólise dessa ligação, uma tioesterase, né, fará a hidrólise dessa ligação, liberando então, né, esse grupo acil na forma já de palmitato, certo? E liberando essa subunidade, esse braço receptor do grupamento CS, para receber um outro acetil, e também esse braço receptor de pantoteína receberá novamente um outro malonil-CoA, e assim se iniciará um outro processo de biossíntese. Bem, então vale ressaltar, né, que gerando esse palmitato, né, no citosol, esse palmitato depois, né, ele será modificado no retículo plasmático liso, gerando carboidrato, gerando ácidos graxos de cadeia maiores, né, de cadeias com 18 carbonos, 20, né, gerando eventualmente triacilgliceróis. Essas reações adicionais elas ocorrerão no retículo plasmático liso, tá ok? O processo inicial de biossíntese até palmitato ele ocorrerá então no citosol, ok? Ácidos graxos e lipídios mais complexos, né, o processo de biossíntese ocorrerá no retículo plasmático liso, ok? Eu me refiro aos triacilgliceróis e também aos fosfolipídios, né? Nós veremos algumas reações nos próximos slides. Então vale lembrar também, né, que o processo, todo esse processo, ele é necessário investimento de energia. Então durante os ciclos, né, você observou que a cada ciclo, a adição de cada grupo acetil no lipídio crescente, no ácido graxo crescente, ela requer, né, a adição de 2 NADPHs, certo? E também a cada ciclo, né, entra um malonil-CoA, certo? Então, como o palmitato ele requer 16 grupos malonil-CoA, que nós podemos ver aqui, o palmitato ele vai requerer 16 grupos do tipo, o palmitato tem 16 carbonos, ele vai requerer 7 grupos do tipo malonil-CoA, certo? Por que 7 não 8, né? Porque ele, inicialmente, no primeiro ciclo, nós teremos a adição de um acetil-CoA e um malonil-CoA. Então, 2 carbonos já são desse acetil-CoA, enquanto que os outros 14 carbonos serão derivados do malonil-CoA, certo? Então, nós teremos então a necessidade de 7 moléculas de malonil-CoA para a síntese de um ácido graxo de 16 carbonos. Porque esses 7 malonil-CoA, né, resultarão em 14 carbonos, os 2 carbonos restantes virão do acetil-CoA inicial lá da primeira etapa do ciclo. Tá ok? No entanto, nós temos que nos atentar para o seguinte fato, que a síntese do malonil-CoA ela requer o gasto de ATP. Então, para cada malonil-CoA sintetizado a partir do acetil-CoA, nós teremos então um gasto de um ATP. Então, nesse caso, só aí você já pode colocar nas contas que 7 ATP são gastos, né, apenas para produzir as 7 moléculas de malonil-CoA necessárias para a biossíntese dos ácidos graxos. Né? Então, dessa forma, a equação,
né, de síntese de um palmitato, ele vai requerer então 8 moléculas de acetil-CoA, sendo que uma delas já estará na forma de acetil-CoA, enquanto que 7 delas entrarão na forma de malonil-CoA, certo? 7 ATPs, esses 7 ATPs, como eu disse anteriormente, são referentes à síntese das 7 moléculas de malonil-CoA, né, que serão as moléculas de entrada no processo de síntese. 14 moléculas de NADPH. Por que 14? Porque como são 7 ciclos, para um ácido graxo de 16 carbonos, cada ciclo gastará 2 moléculas de NADPH. Tá ok? Então esse será o gasto energético necessário. Tá ok? Gerando então o palmitato, 8 moléculas de coenzima A, né, que são derivados do próprio processo de adição do malonil-CoA e do acetil-CoA inicial. 6 moléculas de água serão liberadas e ADPs e NADPHs residuais. Além das desaturases no reticulo plasmático, o ácido palmítico também pode sofrer a ação das alongases, ou das alongases, que são enzimas que adicionam unidades de 2 carbonos na forma de acetil, alongando esse ácido palmítico aos demais ácidos graxos, como por exemplo o ácido esteárico, que é o primeiro da série do C18 saturado, né? E a partir do ácido esteárico, né, ele pode ser a molécula substrato para sofrer a ação das dessaturases, que adicionarão duplas ligações a esse ácido esteárico, convertendo no ácido oleico, que é o C18-1, né, na posição 9 em saturação, o ácido linoleico e o ácido linolênico. Ok? E a partir desses ácidos graxos, né, outras elongações ocorrerem, gerando o C20, o C22 e assim por diante. Ok? Vale lembrar que esse processo de alongamento ele ocorre em células eucarióticas humanas até o C18-1. Do C18-1 em diante, né, as enzimas do retículo plasmático não conseguem aumentar esse ácido graxo nem adicionar saturações extras. Então, dessa forma, os ácidos graxos de cadeia mais longa e aqueles que possuem mais insaturações, como o próprio ômega 3, ômega 6, eles devem ser obtidos a partir da dieta, tanto vegetais como fontes animais que são ricas nesses ácidos graxos, em especial o ômega 3, que é um ácido graxo muito associado com a redução do risco de doenças cardiovasculares. E esses ácidos graxos também são importantes porque eles são precursores para a biossíntese do ácido araquidônico, que, ao contrário dos demais ácidos graxos, né, que tem uma função mais estrutural, o ácido araquidônico ele tem uma função de atuar como precursor de prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos, que exercem uma função muito importante em processos que medeiam inflamação, né, processos pró-inflamatórios. Bem, um exemplo, né, o ácido araquidônico vai gerar basicamente esses 3 tipos de moléculas, as prostaglandinas, os tromboxanos e os leucotrienos. Então são processos que são muito importantes para ativar a resposta imune inata. Né? Por exemplo, o acúmulo de humores no local de uma infecção, o recrutamento de células da resposta imune inata, né, o aumento da temperatura corporal, que é o processo da febre em si. Então todos esses processos, eles são mediados, desencadeados por esses 3 tipos de moléculas. Os tromboxanos, em específico, eles têm uma relação com o processo de coagulação sanguínea, né? Então são vários processos hemostáticos importantes e também processos pró-inflamatórios. Entre eles, o processo da dor e da febre. Então, por conta disso, a primeira enzima que converte o ácido araquidônico nessas 3 moléculas é uma via metabólica um pouco complexa, né? Mas a primeira enzima em comum dessa via é a ciclooxigenase. E essa via, por conta disso, essa enzima, por conta disso, ela será alvo de uma série de drogas que atuam inibindo essa enzima, impedindo a síntese dessas 3 classes de moléculas pró-inflamatórias a partir do ácido araquidônico. Então, por exemplo, a aspirina, que é o ácido salicílico, ou ácido acetilsalicílico, ela é um inibidor não competitivo da ciclooxigenase, que é a primeira enzima da via que converte o ácido araquidônico em prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos, impedindo, assim, todos esses efeitos ocasionados por esses 3 tipos de moléculas pró-inflamatórias.
né? Então, está aí a base de funcionamento, a base de atuação da aspirina, né? Ela vai atuar inibindo essa enzima e assim impedindo, né, que esses processos de febre ou de dor sejam desencadeados. Bem, também a partir dos ácidos graxos, né, tanto de cadeia palmitato como os de cadeia longa, né, que também podem ser obtidos via dieta, nesse caso, é, é, são sintetizados por plantas ou outras fontes é, da dieta, como peixes, por exemplo, né, esses ácidos graxos podem ser assimilados, né, juntamente com o glicerol para darem origem aos triacilgliceróis, né, ou triacilglicerídeos. Então, o glicerol em si ele pode ser obtido a partir da via glicolítica, a partir do gliceraldeído 3-fosfato e a partir do gliceraldeído da hidroxacetona, que, na sua forma fosfatada, são convertidos pela glicerol 3-fosfato deshidrogenase em glicerol 3-fosfato. Tá ok? O glicerol 3-fosfato ele será a molécula base para a biossíntese dos triacilgliceróis. Tá? Ah, Dessa forma, várias enzimas do tipo acil-CoA sintetase recrutarão vários grupos acil-CoA, dependendo do tamanho da cadeia desse grupo acil, certo? Se é um palmitato, se é um grupo acil mais alongado derivado da dieta. E esse grupo acil ele pode então ser esterificado, né, com base no glicerol 3-fosfato, resultando assim na formação, né, de diacilgliceróis e triacilgliceróis, e também bem como do ácido fosfatídico. Nesse mesmo conjunto de reações, não somente os triacilgliceróis podem ser formados, mas também os glicerofosfolipídios, né, uma vez que se o glicerol já sofrer a adição de um fosfato previamente, pela ação da glicerolquinase, né, que adiciona um fosfato a uma das hidroxilas do glicerol, se for formado o glicerol 3-fosfato, então esse ácido fosfatídico ele pode dar origem a fosfolipídios, okay? Que também tem uma importância de compor ali a membrana plasmática. Okay? Um ponto interessante é que essas vias de biossíntese, tanto dos triacilgliceróis como dos fosfolipídios, ela é regulada, obviamente, e como mencionei no começo da aula, essas vias biosintéticas elas são favorecidas em uma situação onde nós temos uma hiperglicemia, ou seja, uma oferta satisfatória de carboidratos, e também quando a célula possui um saldo energético muito bom, ou seja, quando a célula possui um excesso de carbonos para ser catabolizado. Então, esses carbonos em excesso que não são catabolizados podem ser convertidos, podem ser canalizados para reações anabólicas. E também a oferta de energia também, que é gerada a partir dessa situação de grande quantidade de ATP, pode ser canalizada para processos biosintéticos. A insulina nessa situação estará alta, porque a glicose estará alta, né? E a insulina ela irá ativar não somente as vias, né, de produção de acetil-CoA, vias, né, como a própria glicólise, né, como o próprio catabolismo de aminoácidos. A insulina irá ativar essas vias, né, bem como vias que convertem o acetil-CoA em ácidos graxos, né, como a própria ácido graxo sintase, né, o complexo enzimático da ácido graxo sintase será as enzimas que compõem esse complexo terão sua expressão aumentada em resposta à ação da insulina. A insulina ela é um hormônio que ela vai desencadear uma via de sinalização que vai levar à expressão de genes relacionados a esses momentos metabólicos importantes. Entre eles, a ativação de expressão dos genes que codificam as enzimas que compõem o complexo da ácido graxo sintase. E com isso nós teremos a biossíntese de ácidos graxos ativada mediante esse momento metabólico que a célula está passando. Bem, pessoal, então com isso, né, nós terminamos essa primeira parte da biossíntese de lipídios. Na próxima aula nós falaremos especificamente dos processos biosintéticos do colesterol, bem como alguns aspectos do catabolismo do colesterol, mas balanceando tanto o catabolismo como o metabolismo da molécula de colesterol, tá? E bem como também as implicações fisiológicas da homeostase do colesterol no nosso organismo, tá ok? Então nos vemos na próxima aula. Dúvida, escreva nos comentários abaixo ou use o nosso grupo do Telegram, tá ok?
Um forte abraço, bons estudos e fiquem todos com Deus.